pessoal! Hoje é o primeiro vídeo do projeto Mães Fortes da Literatura do mês de maio. E a gente não poderia estrear de forma melhor do que com 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques. Esse foi um marco do realismo mágico ou realismo fantástico, como algumas pessoas preferem dizer. E se você quiser saber mais, vem comigo que eu te conto. Roda a vinheta! Então, gente, esse é um livraço que eu adoro, é um queridinho da minha vida, com certeza um dos melhores livros da minha vida, um dos melhores livros aí que eu já li. E eu gostaria de falar com vocês antes dessas duas edições aqui que eu tenho. A minha primeira leitura foi feita nessa edição e a segunda leitura foi feita nessa. Na verdade, eu comecei a segunda leitura com esse e depois eu passei para esse. Essa primeira edição aqui é uma edição mais antiga e a letra é muito, não vai dar para vocês verem daí, mas a letra é muito pequenininha, muito apertadinha e os espaços entre uma frase e outra os espaços são muito pequenos. Então eu preferi passar para essa outra edição aqui, né, que dá uma leitura mais agradável, assim, com a página amarela. Então realmente eu fiquei mais confortável em ler com essa edição aqui. Mas esse também é a mesma história, muda um pouco a diagramação e a forma de leitura, mas é o mesmo clássico, aquele livro maravilhoso que a gente conhece. É importante eu ressaltar aqui, como eu fiz duas leituras em tempos diferentes na minha vida, eu tive emoções diferentes. E esse é um livro que eu imagino que seja assim toda vez que a gente relê. Por exemplo, se eu leio esse livro na adolescência, aí eu leio depois com 20 e poucos anos, depois leio com 30 e poucos anos, com certeza novas e novas emoções vão vir à tona em cada releitura. E como propósito desse vídeo, dessa série de vídeos que eu vou fazer durante o mês de maio, é para falar sobre mãe, a gente não poderia nunca esquecer de falar de Úrsula Iguarã. Ela é a grande protagonista aí dessa história, a espinha dorsal dessa família Buendia. E, inclusive, ela é uma personagem que viveu mais de 100 anos. Então, ela passa ali por todas as gerações, como conselheira, como amiga. Tem lá seus defeitos, sim, como qualquer pessoa, mas é a grande protagonista dessa história. E por ela ter vivido aí tanto tempo, mais de 100 anos, ela viu muitos personagens morrerem. Então, assim, um pouco da solidão aí, que está inclusive retratada aqui no título desse livro, vem muito dessa espera da morte, muitas vezes vivenciada aí por Úrsula e por ver muitos personagens partindo e ela continuando ali vivendo. Mas em relação ao título, eu vou falar mais adiante, fica aí comigo que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas o mais bacana desse tipo de literatura, o realismo fantástico, é que tem elementos mirabolantes, são histórias com uma construção, assim, com características mágicas, que elas interagem muito bem com seres humanos e todos os seus sentimentos. O rancor, o ciúme, o remorso, na verdade, tem muita coisa do ser humano, do nosso cotidiano, né? E isso é mesclado com essas características mágicas, esse encanto que tem dessa literatura que Gabo, né, como também é conhecido o escritor, conseguiu fazer de uma forma assim a encantar o mundo inteiro. O escritor, então, ele vai pegar algumas questões ali do cotidiano da América Latina, né, aquelas questões mais corriqueiras, e vai colocar elementos para tornar aquela narrativa fantástica. Essa que é o grande mérito do escritor. Ele consegue mesclar essas duas coisas de uma forma encantadora, maravilhosa, e que a gente consegue ler de uma forma deliciosa. E isso, na verdade, é uma grande crítica do autor, né?
porque ele consegue transformar essa realidade cruel e de abandono da América Latina por parte de outros grandes polos aí do mundo em uma história mágica. Então, tem realmente uma crítica política muito latente nessa obra. E uma coisa bacana é que ele consegue pegar coisas ali, questões que estão tratadas aí no mundo inteiro e colocar nessas histórias. A gente vivencia em 100 Anos de Solidão guerras, uma violência sem tamanho e um núcleo familiar que é único, criado por Gabo. No entanto, que poderia estar em qualquer casa latino-americana. É importante destacar aqui que esse escritor ele conseguiu romper com a hegemonia norte-americana e europeia da literatura na década de 1960. Então essa década, além de toda a representatividade dele, toda, ser o pioneiro aí no realismo mágico, ele conseguiu ampliar aí a representatividade da literatura latino-americana. Então, esse realismo mágico criado aí por Gabo, que ele foi um dos grandes precursores aí dessa forma de contar a história, ele conta, na verdade, algumas das feridas mesmo da América Latina da década de 1960. Então a gente precisa falar aqui, entrando um pouquinho mesmo nessa história, de Macondo. Macondo é um povoado, na verdade, que poderia ser qualquer cidade latino-americana, qualquer cidade ali da Colômbia, e essa cidade, esse povoado, Macondo, ele foi descoberto aí pela família Buendia, que tinha aí seu patriarca, o José Arcádio Buendia. Ele, fundou esse povoado. Na verdade, ele veio com a sua família, com alguns poucos amigos ali, para buscar um lugar novo para se viver, e encontraram justamente essa aldeia. Bom, gente, a gente precisa ter um pouco a mente aberta para ler esse livro. E o que é muito bacana, na verdade, uma coisa que eu achei interessantíssima, que essa história conta, parece que está contando ali do surgimento do mundo, porque eles contam algumas descobertas, como as grandes descobertas ali daquele momento, que são objetos e coisas que a gente conhece desde que o mundo é mundo, como por exemplo o gelo. Cabe uma menção especial aqui aos nomes dos personagens. Na verdade, isso causa uma confusão danada na cabeça do leitor, porque os personagens masculinos, os nomes se repetem. E uma coisa interessante na história é que, na verdade, as características da pessoa, elas estão relacionadas com o próprio nome. Por exemplo, os aurelianos, eles têm sempre as mesmas características. Então, ao invés de você construir aí a sua personalidade junto com as suas experiências, não, na verdade você constrói, entre aspas, no momento em que você nasce e é carimbado ali com um nome. A personagem Úrsula, na verdade, é a minha preferida dessa história. Ela é uma mulher forte, determinada e que a vida inteira ela passa, parece que ela vive em função de preservar aquela família. Tem lá seus defeitos, suas manias e suas características não tão positivas assim, mas quem não tem, né? Bom, vamos então ao título desse livro. 100 Anos de Solidão. Me remete de imediato a Úrsula, que viveu mais de 100 anos. Então eu acho que essa solidão, ela conta muito da vida da Úrsula, da espera ali pela morte, de ver todas as gerações, várias das suas gerações ali, descendentes, falecendo, e ela continua ali vivendo sem muito saber o que vai acontecer da vida dela, meio que esperando. Mas outros personagens também passam a vida numa angústia muito grande, numa solidão muito grande. Essa solidão, ela é retratada aí pelo livro de uma forma quase poética.
que na verdade nos mostra muito sentimentos humanos. Então, apesar dessa literatura fantástica, de elementos aí que a gente vê e lê e fala assim, nossa, meu Deus do céu, como por exemplo, alguém com rabo de porco, como essa possibilidade, né? São elementos fantásticos que na verdade estão escondendo ali sentimentos muito humanos e muito reais. Como o sentimento ali, a solidão de envelhecer e de esperar a morte, ou mesmo como a solidão do abandono, ainda a solidão das guerras, a solidão dos fins dos relacionamentos. Todos esses sentimentos, toda essa solidão é permeada aí pela história contada por Gabo. E aqui eu falo novamente dessa crítica social nítida feita pelo escritor nessa obra. Na verdade, mostra a solidão dos países latino-americanos que são quase que abandonados pelo resto do mundo, pelos grandes polos aí do mundo. Bom, é importante aí destacar algumas referências que essa obra faz, como algumas referências bíblicas, algumas referências a militâncias políticas, e também é importante, faz a gente fazer uma reflexão mesmo sobre nós brasileiros, nos entendermos como povo latino-americano. É uma obra bastante colombiana. Tem inclusive uma referência ali que Macondo parece que chove todos os dias e eternamente. E eu acho que isso é muito, faz uma referência muito colombiana, assim, da umidade colombiana, até porque a Colômbia, ela é cercada pela Cordilheira dos Andes. Então, ele o tempo inteiro está fazendo algumas conexões que nos mostra que Macondo deve ser colombiano. Então, Macondo, essa construção desse povoado feito ali pelo autor, nos remete várias vezes à própria Colômbia, aos países latino-americanos. Várias das referências, várias das características, mesmo que fantásticas assim, nos remetem a esses países. Outras características, então, estão nessa história, como algumas coisas ali da cultura indígena, e por fim, tem também muita referência ao imaginário feminino, principalmente aí em várias das nossas personagens mais queridas dessa história, principalmente a Úrsula. Bom, e para finalizar, essa obra trouxe um reconhecimento danado aí para o escritor. Na verdade, quando ele escreveu, ele nem estava acreditando muito de que esse livro seria um sucesso que foi. Dizem até que ele achou que poderia vender 8.000 exemplares e, na verdade, esse livro é um dos mais vendidos até hoje, há mais de 50 anos. Ele já foi traduzido para mais de 36 idiomas e trouxe o Prêmio Nobel da Literatura para Gabo. E nesse prêmio aí, Nobel da Literatura, que ele ganhou, ele trouxe um discurso épico, foi em 1982, trouxe um discurso épico falando justamente da solidão vivenciada pela América Latina em relação aí aos outros países. Inclusive, ele quebrou todos os protocolos, ele se vestiu com uma roupa ali, uma bata característica da Colômbia, não foi ali com a roupa formal que geralmente as pessoas vão para ganhar esse prêmio. Ele sim foi autêntico e foi levando mesmo a sua cultura para o mundo. Se você já começou essa leitura e largou no início, não entendeu a confusão de nomes, de personagens, sabendo disso tudo aqui que eu coloquei um pouquinho dessa história para vocês, dê uma chance a essa leitura. Esse livro é maravilhoso, trata de temas indigestos de uma forma poética e deliciosa. Vale a pena você ler esse livro aqui e depois eu quero feedback. Se você não leu ainda, leia e coloque aí nos comentários depois o que você achou. Esse foi o vídeo do primeiro livro aí do projeto Mães Fortes da Literatura. O próximo vai ser Vidas Secas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado dessa leitura. Não sei se você está aí me acompanhando ou se já leu esse livro. Eu espero que você tenha gostado dessa resenha
Espero que você tenha gostado dessa leitura. Se você não leu, se permita, é um livraço. Bom, obrigada por você ter visto o vídeo até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos e não se esqueça de dar o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Como sempre, eu vou deixar o link aí para você adquirir pela Amazon. Caso você vá adquirir, se interessou aí por comprar algumas dessas edições, tem outras inclusive, eu vou deixar os links e não se esqueça de adquirir por esse link que eu disponibilizo no box de descrição. Combinado? Conto com vocês. Olha, até o próximo vídeo de Vidas Secas. Beijo!